A respeito de software livre, julgue os itens que se seguem. Considere que determinada empresa comercialize um software cujo código-fonte é fechado, sem cobrar pelo licenciamento, mas cobrando pelos serviços de instalação, configuração e treinamento dos utilizadores do software. Nesse caso, o software é considerado um software livre, de acordo com a FSF, a Free Software Foundation. Certo ou errado? Beleza, pessoal, vamos descobrir então que resposta nós temos para essa questão. A primeira coisa para resolver essa questão é importante saber quem é a FSF. FSF, como a própria questão indicou, é a Free Software Foundation, que é a Fundação para o Software Livre. E a FSF é uma organização sem fins lucrativos que defende os direitos e a utilização de software livre no mundo inteiro. Então é a organização que mais luta e batalha pelos direitos aí da utilização do que chamamos de software livre, né? Tem uma mensagem muito interessante que a Free Software Foundation deixa, ela diz que, na verdade, quando a gente chama de software livre, né? Chamamos de software livre porque, na verdade, o usuário é que é livre. Então, na verdade, quando a gente chama o software livre, na verdade, quem é livre é o usuário, porque quem tem as liberdades sobre o software é o usuário. Isso é uma mensagem que eu acho interessante pela Free Software Foundation, pela FSF. Quem fundou a FSF foi o Richard Stallman, e ele fez isso lá em 1985. E até hoje ele está à frente da FSF, da Free Software Foundation. Ele é um dos principais, vamos dizer assim, mentores do que nós conhecemos hoje como software livre, né? E outra coisa importante aqui é que a FSF ela patrocina um projeto que nós chamamos de projeto GNU, que é um esforço contínuo para manter um sistema operacional completo licenciado como software livre. Quer dizer, que todos os itens baseados nesse sistema operacional sejam itens baseados no conceito de software livre. E aí é claro que vem a pergunta, né? Qual é a grande diferença de software livre para o que nós chamamos de software proprietário? Quando a gente pensa em software livre e software proprietário, a comparação é assim. O software proprietário ele é licenciado com direitos exclusivos para o produtor, como o caso do Windows, do Word, do Excel, do PowerPoint, que são softwares proprietários. A modificação ou a redistribuição do software proprietário é proibida ou restrita e requer permissão. Então essa é a ideia do software proprietário. Já quando a gente fala do software livre, ele é um software que oferta ao usuário a liberdade de compartilhar o software, de estudar esse software e também de modificá-lo. Isso porque quando a gente fala em software livre, nós estamos falando a liberdade, não ao preço em si. Software livre não demanda o preço e nem a gratuidade. Software livre demanda a liberdade de utilização daquele software. E existem algumas liberdades que estão descritas numa licença chamada GNU GPL, que é a licença pública geral, que hoje em dia está na sua versão 2, que dita várias regras para a liberdade de um software livre. Essa licença pública geral ela foi desenvolvida para se certificar que todo usuário tem a liberdade de distribuir cópias de software livre e até mesmo cobrar por esse serviço se desejar, ou cobrar pelo serviço de criar cópias do software livre se desejar. Essas liberdades estão indicadas da seguinte maneira pela licença GPL, pela licença pública geral. Vou mostrar para vocês. A chamada liberdade zero, observa, a liberdade zero, é a primeira liberdade de um software livre, que é a liberdade de executar o programa como desejar para qualquer propósito. O que significa isso na prática? Que se o software é livre, eu posso executar ele para fins comerciais, para fins acadêmicos, para fim doméstico, para fim corporativo. Quer dizer, quando o software é livre, a liberdade zero, que é a primeira liberdade, diz que eu posso usar ele como eu desejar para qualquer propósito. A liberdade 1, que é a segunda liberdade, essa diz que eu posso estudar como funciona aquele programa, como funciona aquele software. E além de poder estudar, eu posso adaptar ele às minhas próprias necessidades. Só que para isso, pessoal, para estudar como o software funciona e adaptar ele para as minhas necessidades, uma condição prévia para isso é que o código-fonte seja aberto. E o que significa dizer que o código-fonte é aberto? Que eu tenho acesso aos códigos de programação
que foram utilizados para criar aquele software. Então, quando o software é livre, o código-fonte é aberto, ele é open source. Open source quer dizer código-fonte aberto, que eu posso acessar, posso estudar e posso modificar esse código-fonte e deixar aquele software de acordo com a minha necessidade. Já a liberdade 2, que é a terceira liberdade de software livre, essa diz que eu tenho a liberdade de redistribuir cópias para que a gente possa ajudar o vizinho, o amigo, o colega, o companheiro de serviço, de trabalho e assim por diante. Quer dizer, a gente pode inclusive redistribuir cópias sem problema nenhum. Podemos até cobrar por esse serviço de redistribuição se desejar, dizendo se o Linux é um exemplo de software livre. É um exemplo de software livre. A Rodrigues Silva dizendo se pode modificar, e pode modificar sim. Inclusive essa história de modificar é muito importante perceber a liberdade 3, que é a quarta liberdade do software livre, que diz a liberdade de melhorar o programa e divulgar suas melhorias para o público, para que toda a comunidade se beneficie. E o acesso, claro, ao código-fonte. O código-fonte é aberto, é open source, é uma condição prévia para isso. Então é muito importante saber que no software livre a gente pode ir melhorando, modificando e melhorando aquele software, e depois a gente começa a divulgar essas melhorias para toda a comunidade de software livre, para que toda a comunidade possa se beneficiar daquelas melhorias e daquelas modificações que eu acabei implementando, né? Existem vários exemplos de software livre, como o caso ali do Linux, como bem lembrou o Comico Games, e tantos outros, como o caso do LibreOffice Writer, o LibreOffice Calc, o LibreOffice Impress, que a gente discutiu nessa aula de hoje, são programas baseados também no conceito de software livre. Então, voltando lá à questão, quando dizia assim, a respeito de software livre, julgue os seguintes itens. Considere que determinada empresa comercialize um software cujo código-fonte é fechado. Se o código-fonte é fechado, já não é software livre, porque software livre tem que ter o código-fonte aberto. Se o código-fonte é fechado, já não é software livre. E aí ele diz, sem cobrar pelo licenciamento. Mesmo que não cobre pelo licenciamento, só o fato do código-fonte ser fechado já não é considerado software livre, né? Aí ele diz, mas cobrando pelos serviços de instalação, configuração e treinamento dos utilizadores do software. Aí ele diz assim, nesse caso o software é considerado um software livre de acordo com a Free Software Foundation. Está errado, porque basta dizer que o código-fonte é fechado, que já não é mais software livre, porque no software livre o código-fonte é aberto, ele é open source, eu tenho que ter acesso ao código-fonte para estudar aquele software, estudar os códigos de programação que foram usados para criar aquele programa, para que eu possa então modificar, melhorar e até redistribuir cópias desse software livre com as melhorias para que toda a comunidade possa se beneficiar deste software livre. Então, marcamos como errado aqui essa questãozinha do CESP, né?